Vamos lá, bom dia, como é que vocês estão? Ótima sexta-feira e que tenhamos todos um final de semana abençoado. Eu coloquei aí uma postagem falando um pouquinho sobre o Reiki com relação aos desbloqueios, né? Que o Reiki promove aí como uma terapia de trabalho de equilíbrio energético do nosso ser, que vai refletir no nosso campo físico, nos auxiliando aí nas inúmeras questões, né? A resolver dentro de nós mesmos e tudo que a gente resolve dentro da gente acaba refletindo também no exterior. Então a gente acaba projetando, seja os benefícios, seja também os malefícios, certo? Então eu postei aí, falei sobre os desbloqueios energéticos referentes ao auxílio na descoberta e no afloramento e desenvolvimento da nossa tarefa pessoal, certo? E aí eu coloquei lá, né, que para quem quisesse saber um pouco mais sobre os bloqueios energéticos e como eles afetam a nossa saúde, que viesse assistir aí esse vídeo, né, sobre, tô ajeitando aqui que tá caindo, sobre que viesse assistir, né, o vídeo falando um pouquinho mais sobre esses tal de obstruções, as obstruções energéticas, né, que são acúmulos energéticos e como fazer para nos... Opa, tá um pouquinho escuro, mas acho que dá para ver legal, né? Tava melhor a claridade, baixou aqui de vez, né? Mas enfim, como essas obstruções, o que é que vem a ser essas obstruções energéticas? O porquê que elas causam tantos prejuízos à nossa saúde, como isso acontece, né? E claro, como eu falei lá nas postagens, como o reiki acaba auxiliando para que a gente tenha mais saúde, mais bem-estar a partir da desconstrução, né? Da desobstrução do nosso campo áurico e nos auxiliando, né, a ter mais clareza na nossa tarefa pessoal. E aí o que é que vem a ser a tarefa pessoal, como eu falei lá na postagem? A tarefa pessoal é aquele sonho mais profundo que você guarda desde a infância, de ser um escritor, de ser professor, de ser um terapeuta, de ser um médico, de ser um pintor, de ser um estilista, enfim, né? São aqueles sonhos que normalmente a gente deixa lá guardado na nossa infância, ou na nossa adolescência, ou na nossa fase adulta também, né? E a gente acaba deixando, seja por medo, né? Seja por críticas, por crenças, quando alguém vem e lhe fala, como eu coloquei lá no exemplo, quando alguém vem e fala e diz que esse seu sonho não vai te levar a nada, se tornar estilista não vai te levar a lugar nenhum. E isso normalmente a gente acaba internalizando, principalmente quando a gente é criança, né? Que a gente vê um adulto, principalmente quando se trata de pai ou mãe, falar dessa maneira, então a gente passa a ter medo de expor esse nosso sonho, de correr atrás dele, né? Porque inconscientemente ou conscientemente, quando criança, às vezes a gente comenta, a gente se questiona, né? Se o meu pai ou minha mãe ou minha irmã mais velha, meu irmão mais velho me fala isso, né? Então, porque realmente não vai me levar a lugar nenhum, certo? Ou simplesmente por falta de apoio, de incentivo, enfim, há inúmeras outras motivos e causas que nos levam a fazer isso, né? Só que na infância a gente tem aquela questão de inconsciente, a gente não tem tanta força quando a gente passa a ter, quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando adulto, né? Então, naquela fase é muito comum se a gente internalizar, guardar e não seguir adiante. Mas quando a gente vai chegando a determinada idade, a gente vai adquirindo mais amadurecimento, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo inúmeras coisas, passando por profissões, enfim. Então, chega a hora de que a gente tem que tomar algumas decisões, né? Então, aquele sonho que fica lá guardado, em algum momento ele vai aflorar novamente. E aí é hora de a gente escolher entre deixar esse sonho aflorar e seguir esse sonho, que é a nossa tarefa pessoal, né? O que nos faz bem, o nosso sonho que vai nos trazer mais benesses, mais sensação de paz, de prazer, de satisfação por fazer aquilo que a gente ama, né? E a gente passa a fazer com mais afeto, certo? E esse afeto ele vai atingir também as outras pessoas, aquelas pessoas que a gente atende. Como, por exemplo, eu como terapeuta me encontrei nessa área, então, por amar essa área, por ter me descoberto aqui, que foi um sonho desde a minha infância, então eu acabo trabalhando, eu acabo me conhecendo mais ainda, me reconhecendo, me descobrindo mais e mais, e da forma como eu trato os meus pacientes, eu acabo tratando com mais afeto, né? Com mais amor, justamente por ser algo que eu amo fazer. Certo? Então, o que é que vem a ser as obstruções? As obstruções energéticas, elas prejudicam a nossa saúde porque elas
como eu falei lá, é como se você descortinasse um lençol, né? Você descortina aquele lençol, o lençol são as obstruções energéticas, certo? Então, quando você vai descortinando aquele lençol, você vai tendo mais clareza do que está lá, do que tem lá debaixo desse lençol. Então, os sonhos, as potencialidades, suas habilidades, suas capacidades, estão todas ali guardadas, aprisionadas, seja qual for o motivo por que chegou a esse estágio, aquele lugar, certo? Então, eu obstruo, né? E aí eu vou falar nos chakras, né? Eu já falei algumas vezes aqui, não vou me especificar na questão dos chakras, para não tornar complexos, mas só para vocês terem uma noção. Nós temos 7 chakras principais, né? Que eles estão localizados aqui na vertical da nossa coluna, certo? E são os 7 principais. Esses chakras, através desses chakras, né? Eles metabolizam a energia. Então, é através desses chakras que há o equilíbrio energético do nosso organismo, do nosso campo áurico, certo? Então, se a gente tem pensamentos negativos, acúmulos de pensamento, se a gente tem, por exemplo, um síndrome do pensamento acelerado, quantos pensamentos estão ali na sua mente, né? Quanto que o seu chakra frontal, o seu chakra coronário, o seu chakra laríngeo está ali sendo afetado, principalmente o frontal e o coronário, né, que é a região mental, certo? E aí, o laríngeo, quando o chakra laríngeo, ele está ligado à expressão, a forma como a gente se expressa, o que a gente se expressa, como e o que a gente quer expressar. Então, se o que eu falar, eu guardo, vou guardando, e não despojo essa energia, eu queria falar aquilo, mas eu não falei, eu guardei. Então, aquilo ali vai se tornando obstrução. Já obstrui, né? Já é uma obstrução energética. Então, vai danificar o meu chakra laríngeo. E aí eu posso ter problemas de garganta, amidalite, enfim, inúmeras outras, né? Como eu falei, não vou especificar aqui muito profundo para não se tornar complexo. Mas vou falar de uma forma mais superficial, né? O conhecimento mais superficial, digamos assim, para que vocês possam entender um pouco, certo? Então, nesse momento, você já obstruiu o seu chakra, né? E acúmulo de pensamento, síndrome de pensamento acelerado, se você tem a mente muito acelerada, se habituou a isso e acabou deixando passar, deixando seguir. Então, o seu chakra frontal ele vai se obstruindo, o seu chakra coronário também vai se obstruindo, certo? Enfim, então, obstruções energéticas são isso, são os maus pensamentos, comportamentos, sentimentos, certo? Ações, né? Atitudes, tudo que vem de uma forma ou benéfica ou maléfica, afetar positivamente ou negativamente a nossa saúde, né? Quando a gente tem maus pensamentos e vai alimentando maus pensamentos, né? Pensamento a gente toca, a gente não toca, então isso é energia, nós também somos energia, né? Então o pensamento tá ali rondando o meu campo áurico, o meu campo áurico ele está ao meu redor, é como se fosse um meio de proteção, como se fosse um campo de proteção. Se a gente não filtra as energias que a gente atrai, que a gente emana, né? Se a gente não filtra essas energias, então vai entrar no nosso campo áurico e atingir a nós qualquer tipo de energia. E a gente sabe que aqui em Terra ainda o mal prevalece bastante, o egoísmo, né? O egoísmo, o orgulho, a soberba, inúmeras outros sentimentos negativos, né? Outras energias negativas. Então, quando a gente não sabe filtrar, quando a gente não filtra o nosso campo áurico de proteção, vai entrar no nosso campo áurico qualquer energia negativa, né? Se a gente alimenta boas energias, se a gente alimenta bons pensamentos, otimismo, né? Fica mais fácil da gente bloquear, é uma forma de bloquear a entrada dessas energias negativas, né? Então, o que é que a gente vai receber? Mais luz, mais paz, mais serenidade, mais pensamentos otimistas, mais pensamentos positivos, certo? Então, tá aí a importância da gente aprender, né, a selecionar as energias que a gente quer em nosso campo áurico e, consequentemente, claro, em nosso ser, né, em nós como um todo, certo? E aí, o que tá lá no nosso campo áurico, por exemplo, eu tenho um pensamento de que, o mundo é hostil, né? O mundo é hostil, o mundo é cruel, não existe bondade. Então, eu tô nesse pensamento, eu tô nessa vibração. E quais são as energias que eu estou atraindo através da emanação do que eu estou enviando, né? A energia que eu estou emanando. Então,
Tô ali naquela questão de crueldade, naquela questão, e aquelas energias estão rondando o meu campo áurico, rondando o meu campo mental, rondando o meu campo emocional, e claro, vai também transparecer no meu corpo físico, porque tudo que é negativo ou positivo que a gente emana, que a gente atrai, a gente acaba recebendo de volta. Então, o nosso corpo físico, em dado momento, ele é atingido, porque a nossa alma, né, nosso campo áurico, está repleto, aquela parte está repleta daquele pensamento negativo e não está aguentando tanto, e mostra para você no seu corpo de alguma maneira dizer, olha só, mude aí esse padrão mental porque aqui não tá legal, certo? Então são avisos que a gente precisa assim dar bastante atenção. Então as obstruções energéticas são isso, né? Como eu falei, sentimentos, pensamentos, desequilíbrio emocional, certo? Comportamentos. Então tudo isso obstruem o nosso chakra, né? Se são energias benéficas, não vai haver obstrução, né? Porque as energias benéficas, bons pensamentos, otimismo, humildade, bondade, simplicidade, enfim, o que é positivo ele não vai obstruir, pelo contrário, ele vai trabalhar para substituir esses sentimentos negativos, né? Então ele vai, os bons pensamentos, as energias positivas, as energias benéficas ao nosso ser, a nossa saúde mental, espiritual, física, né, e emocional. Então, o que é de bom vai nos trazer benesses, vai nos auxiliar no equilíbrio, no despojo das más energias, dessas energias nocivas, né, e tratando o equilíbrio, porque vai auxiliar no fluxo energético de uma forma saudável. Então, a energia vai fluir pelo nosso organismo, né? Os nossos chakras vão metabolizar as energias de uma forma saudável, de uma forma adequada ao equilíbrio do nosso corpo, do nosso campo como um todo, né? Nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional e nosso corpo espiritual. Então, a gente vai ter bem-estar e saúde. Certo? Então é isso que significa obstruções energéticas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem esclarecedor aí para você.